Bom, pessoal, nessa aula agora eu vou mostrar a instalação, certo? A instalação virtual do Windows, a criação e instalação da máquina virtual do Windows 10, as últimas alterações, criando aqui diretamente no VirtualBox, no aplicativo na última versão. Bom, no VirtualBox tem como vocês saberem aqui a última versão, né? Que é a instalada. Você vem aqui em ajuda sobre o VirtualBox e aqui vocês vão ver a última versão. Bom, tem algumas versões aí, dependendo da sua máquina, que você pode baixar uma versão mais anterior para poder rodar, porque pode ser que essa versão ela seja incompatível com a sua. Aí você vai fazer o download de uma versão tipo a 5.1, uma versão mais antiga, tá? Então essa que eu estou utilizando é a 6.1, que é a última versão. Bom, numa aula anterior eu falei sobre o Media Creation Tool. Eu vou executar ela aqui. Qual a finalidade desse aplicativo? É você fazer o download, certo? Do Windows 10 na última versão. Então, eu fiz o download aqui por ele e escolhi as duas opções de sistema operacional, tanto 32 quanto 64 bits na arquitetura. E ele demora um pouco, tá? Porque o tamanho que ele baixa, vou mostrar aqui para você enquanto ele executa aqui, ele vai baixar aqui com aproximadamente 1 a 2 horas, a depender da taxa de transferência aí, né, da banda de download da sua internet. Então esse aqui foi o último que eu baixei, ó. Vocês podem ver aqui que é a 6.947, são quase 7 gigas. E aqui ele já vem com as duas, tá? E aqui você tem a opção de fazer a instalação de qualquer uma das duas, tá? Então ele aqui vai demorar um pouco, certo? Bom, nesse HD aqui eu tenho pouco espaço, ele vai dizer que eu tenho pouco espaço. Eu fiz uma instalação separada para depois estar colocando aqui e fazer a instalação, ok? Aqui nessa tela eu vou clicar em aceitar. O processo aqui é bem simples para você estar fazendo o download da última versão do Windows, né? E das edições, que as edições é tipo Home, Professional, e demais outras aí, tá? Então, enquanto ele executa aí, para a gente não perder tempo, eu vou criar aqui a máquina virtual, tá? Bom, vou começar por aqui, vou começar em novo, e aqui vou colocar o Windows 10. Em seguida eu vou escolher a pasta onde eu vou criar essa máquina virtual, né? Fazer essa virtualização aqui, tá? Então, por padrão, ele vem para essa pasta aqui, pessoal, até aqui na pasta na unidade de disco local C, usuários, o nome do usuário, o nome do aplicativo e VMs aqui que são Virtual Machines. Então é toda essa parte aqui onde ele grava. Mas eu não quero aqui, você pode escolher qualquer local. Vou escolher esse aqui. Eu já havia criado uma pasta chamada VMs, que é Virtual Machine. Eu poderia colocar máquina virtual ou VMs. Enfim, eu posso colocar da forma que eu desejar. Então vou abrir essa pasta, vou selecionar. E em seguida aqui você pode escolher o tipo, né, que eu já falei aqui, o tipo de sistema operacional. Pode ser qualquer um desses, Linux, BSD, IBM OS 2, macOS ou qualquer outro. E aqui embaixo você vai escolher a versão que você vai estar instalando, que ela vem da 3.1, que é uma das primeiras versões aí do Windows, até a última que você pode criar aqui, 64 bits. Bom, vou clicar em próximo. Bom, eu havia falado para vocês aqui sobre o aplicativo, né, o Securable, e também sobre o tamanho da memória. Bom, vou executar aqui. Então, eu já tenho aqui o Securable. Só lembrando que o Securable aqui você tem que ter, né, aqui tem que estar tudo 64 bits, que é a arquitetura do processador, e tem que ter um outro recurso aqui, que é a virtualização. Então, não adianta você ter ali a sua máquina, né,
e não ter o recurso de virtualização para poder estar utilizando. Detalhe importante aqui para poder você criar uma máquina virtual, tá? Então ele vai mostrar aqui o tipo de processador, né? Essas informações aqui. E se eu quiser saber de lá do espaço em disco, eu venho aqui, né? Clico com o botão direito, propriedades, e aqui eu vou saber o espaço que eu tenho em disco aqui para poder fazer essa instalação. Vocês podem ver aqui que o meu tamanho é pequeno, mas dá para instalar. Eu vou ali colocar 60 GB, mas como não vou usar tudo, ele não vai acusar que está sem espaço, né? Então eu só tenho aqui 20 GB livre. Então esse é um HD SSD, é um HD pequeno, é um HD de alta velocidade, tá? De alta taxa de transferência. São 600 megabits por segundo aqui nesse HD que é um SSD que eu tenho, tá? Bom, feito isso aí para descobrir o tamanho, agora o que eu vou fazer? Vou utilizar o Windows Pause Break, ou você pode vir aqui no menu iniciar, painel de controle, né? Pode abrir também o painel de controle, o Windows Pause Break também. Vem aqui em sistema, e aqui você vai ter o tamanho do o processador, vai ter quanto você tem de espaço de memória, que é 3,8, eu tenho capacidade instalada 4, mas eu só tenho utilizável 3,8. E aí eu tenho mais alguns detalhes do sistema operacional. Bom, essa versão aqui, essa versão que eu estou baixando lá pelo Media Creation Tool, é a última versão baixada pela Microsoft. O grande interessante é que ele vai baixar lá, tá? Só lembrando que ele é uma versão share, você teria que comprar aí uma chave para poder estar fazendo esse processo de instalação, tá? Para estar ativando o sistema operacional Windows. Senão ele vai daqui a um tempo expirar, você não vai estar utilizando muita coisa, tá? Então vai ficar apresentando aquela mensagem que ele já está expirando e tal. Aí ele vai te dar ali onde você comprar a chave, ou você pode comprar uma chave avulsa, tá? Bom, aqui eu já mostrei o Securable e já mostrei o Media Creation Tool, deixa eu ver aqui, ó. Aí ele vai perguntar o que você deseja fazer. Atualizar esse computador agora ou criar uma mídia de instalação, no caso aqui para baixar a ISO, tá? Vou clicar em avançar, e aí essa opção aqui ele vai perguntar qual você deseja instalar. Vou verificar o idioma, a edição, né? Ó, você vai baixar, ele só permite o 10. E aqui você coloca para ambas, avançar. Então eu vou voltar novamente lá enquanto faz esse processo. Ele está me dizendo que não tem espaço livre em disco necessário, tá? Como eu havia falado para vocês. Então ele exige aí no mínimo 16, porque ele vai fazer uma transferência temporária dos arquivos e depois ele compacta de novo, tá? Então aí é um pouco demorado para fazer isso. E aí, aqui seria só avançar, tá, pessoal? Para ele concluir ali algumas etapas para ele fazer o download. Então eu vou fechar. Bom, já mostrei como utilizar a ferramenta Media Creation Tool, mostrei o Securable, o espaço em disco, e eu agora vou mostrar para vocês como é que vocês verificam o espaço disponível na memória. Então, utilizei Ctrl Alt Delete, vou em gerenciador de tarefas, vou maximizar aqui, clico em desempenho, e aqui eu clico em memória. Aqui ele vai te mostrar, por exemplo, quanto ele está utilizando do processador, que é a central de processamento, Central Processing Unit, ou unidade central de processamento, que é o processador. Aqui a memória, o que a gente vai nos interessar aqui é a memória. E aqui eu tenho quanto eu tenho em uso e quanto eu tenho disponível. Bom, eu não posso fechar aqui nos 2 GB, tá, pessoal? Então eu tenho que usar ali a máquina virtual com no máximo, a máquina virtual que eu vou utilizar ali no VirtualBox, com no máximo 1,5, tá? Então eu vou fechar aqui e vou voltar lá para o VirtualBox. E aqui eu vou colocar 1,5, tá? 1500. Próximo, criar, né? Próximo. E aqui ele vai me dizer onde ele vai baixar, né? Onde ele vai baixar o Windows 10 ali, né? Então eu vou corrigir aqui. E aqui ele vai baixar na unidade disco I, Windows 10, Windows 10.dvi. Esse aqui é o arquivo, né, que ele vai criar
um arquivo chamado VDI, onde é o arquivo da máquina virtual. Só lembrando que essa máquina virtual você pode copiar, né, esse arquivo aqui VDI, colocar no pendrive, levar para outra máquina, fazer um backup, né, e quiser executar o aplicativo, só criar esse processo aqui de uma nova máquina virtual e em seguida é só chamar o arquivo que ele vai carregar o arquivo sem a necessidade de uma nova instalação. Então, se eu clicar aqui, eu posso escolher, né, o local onde eu vou salvar, né, no caso está aqui na unidade I, VMs, e aí ele vai criar uma pasta, tá? Bom, vou clicar aqui agora no tamanho, vou colocar aqui, pessoal, 60 GB. O ideal é você deixar ele aí para sua máquina virtual, como essa é uma máquina que eu vou só mostrar, e vou executar alguns arquivos, alguns aplicativos, ele vai encher muito, então meu espaço aqui no HD é pequeno, e depois a gente vai utilizando ali, aumentando esse tamanho aqui, ele vai aumentando, e eu teria que liberar mais espaço ali para a gente estar utilizando. Mas 60 GB para nosso efeito é o suficiente, tá? Então eu vou clicar em criar, e na próxima tela vai voltar para a tela do VirtualBox. Bom, vou corrigir aqui o nome, vou clicar agora, pessoal, configurações, ou pode clicar com o botão direito configurações, ou Ctrl S, tá? E agora, você vai agora clicar em sistema, processador, você vai colocar 2. Bom, com relação à quantidade de processadores, você tem que colocar aqui, como eu já falei, pode colocar 2 ou mais, mas você não pode usar tudo, até porque você está compartilhando, né? Só lembrando aqui que a máquina virtual, ela compartilha o processador da máquina física, né? Então essa máquina virtual, ela está utilizando aqui os recursos de memória da máquina física, processador, enfim, então ela está compartilhando. O ideal ali é você rodar 2 processadores ali, bota 2 processadores, que é o suficiente para rodar, não tem nenhum problema, funciona normalmente, tá? Não fica travando, fica uma velocidade muito boa para você estar utilizando ele mesmo com a quantidade baixa de memória. Aqui em armazenamento, você pode estar colocando agora, né? Você pode estar selecionando a ISO. Só lembrando que essa ISO foi a última, utilizando ele pelo Media Creation Tool. Então vocês vão ver que ela é muito diferente dessa versão do Windows que eu tenho aqui, né? Dessa edição do Windows que eu tenho aqui. Então ela vai mudar muito. Então vou selecionar aqui, escolher uma imagem de disco. Essa aqui foi que eu baixei, a mais recente. A vantagem do Media Creation Tool é que ele vai baixar as últimas mais atualizadas, tá, pessoal? As últimas versões ali, uma atualização recente. E agora, depois de armazenamento, eu vou selecionar a rede. Lembrando mais uma vez que você tem que configurar a rede justamente para ele trazer a internet daqui diretamente da máquina virtual, né? Da máquina física, desculpa. Então ele vai trazer essas configurações de rede aqui da máquina física. Então eu vou fazer aqui uma placa em modo Braille para trazer de lá, né? Ela vai depender da internet aqui. Se a internet daqui não estiver funcionando legal, lá dentro da máquina virtual não vai funcionar também direitinho, tá? Então eu vou colocar aqui em avançado, na seta de avançado, em modo promíscuo eu coloco permitir tudo, tá? Então são essas configurações aí. Vou clicar OK e agora clico em iniciar na máquina virtual. Vamos aguardar a inicialização. E agora nesse passo eu vou selecionar aqui a última ISO que eu baixei aqui, né? O Win10x86 64 bits. Então clico em iniciar. Bom, quando você estiver executando a máquina virtual, como você vai ter ali uma quantidade baixa de memória, o ideal é você fechar todas as outras janelas, tá? Para ficar só trabalhando com a máquina virtual, certo? Justamente para não ficar consumindo muita memória. Eu vou usar a seta para cima e para baixo para escolher, tá? É só fechar as outras aplicações aqui, pessoal. Pronto. Então agora eu vou executar só agora a máquina virtual, tá? Maximizei aqui. Bom, nessa etapa aqui, pessoal, você vai escolher qual a arquitetura do processador que você vai utilizar. Aqui eu posso utilizar em arquiteturas de processadores de 32 bits, eu seleciono de 32 bits. Eu não posso selecionar de 32 que ele vai dar erro ali, ele vai dizer
que o processador não tem suporte. Então, por esse motivo que a gente executa ali o securable, justamente para você identificar, né, qual a arquitetura de processador. Então, vou aqui colocar em 64 bits, vou usar Enter, e aí ele vai carregar ali os arquivos aqui, ó, carregando arquivos. Vocês podem observar que ele não fica lento, tá, pessoal? Com 2 processadores e uma quantidade de 1,5 de memória. Então fica bem rápido mesmo ali para fazer a instalação. Vai executar. Bom, uma coisa que eu observei com relação aqui às versões anteriores, né, a edição e a essa versão, é que muita coisa mudou do que a gente costuma baixar da internet. Então eu vi muito mais recursos ali, até o ambiente gráfico também mudou, tá? Bom, nessa telinha aqui eu vou selecionar a BNT2, que é o teclado, né? Clico em avançar, instalar agora. Vamos aguardar aí, a instalação está sendo iniciada. Nessa tela aqui, pessoal, ele vai te pedir a chave do produto, né? Ou a chave do produto que você adquiriu, que você comprou. Você pode colocar ele aqui para ativar direto, né? Copia e cola a chave aqui do Windows para colocar direto e ativar. Então, como é uma versão share, não tem nenhuma comprada, nenhuma chave aí comprada, eu vou colocar não tenho a chave. Ele vai instalar normalmente, certo? E funcionar normalmente. Só que um certo tempo ele vai ali, muitos recursos vão começar a se limitar, né? Então, por ser o Windows C Share, né? Aí você tem que adquirir uma licença, né? Depois eu vou mostrar o preço aí, vocês podem pesquisar diretamente pela internet os valores. Bom, aqui vocês podem observar que nessa tela eu tenho a Home, a Education e a Pro. Então, quando a gente vem aqui, isso aqui são as edições, tá, pessoal? A edição é Home da versão Windows 10, a Home Single Language, a Education e a Pro. Bom, cada um aqui tem um respectivo valor. Então, os preços aí mais baratos é da Education e da Home. A diferença de alguns aqui dessa versão é justamente porque os recursos são mais limitados, tá? Então, a gente vai instalar a versão Pro, para ser a versão com todos os recursos, tá? Clicar em avançar. Aceito. E aqui nós vamos colocar personalizada. Nesse passo aqui, a gente vai clicar agora em novo, esse é o espaço que ele vai mostrar o tamanho da memória, eu vou clicar em novo. Então nada foi alocado aqui. E aí eu coloco aqui, pessoal, por exemplo, eu posso determinar ali, eu quero 30 GB. Então coloco aqui 30 GB, 30 mil. Aí eu coloco aqui aplicar, clico OK. E aí ele vai criar as duas partições. Essa outra aqui, se eu for clicar em novo e aplicar, ele criou as duas partições. Então eu peguei esse disco de 60 GB e dividi em dois, tá? Um para 30 e o outro com o resto que ficou, tá? Então sobrou aqui. Então um seria para a instalação do Windows, né? E a outra ele seria para a partição ali que ele vai criar dentro. Então a partição do Windows iria ficar como C e a outra partição iria ficar como D, para salvar arquivos, enfim. Isso aqui que você tem que fazer quando geralmente você quer uma partição só para o Windows. O interessante é que se der problema ali, o vírus, ou talvez corromper algum arquivo dentro da instalação do Windows ou nos arquivos de boot, você vai ter a opção de conseguir reparar o sistema operacional Windows sem estar interferindo nos arquivos. Então ali você vai ficar tranquilo, porque os arquivos que você for salvando nessa outra partição, você não corre o risco de perder, até por questão de vírus ali, né? Ou um spyware, ou ransomware, qualquer outra coisa, tá? Então aqui você vai clicar na partição que você deseja selecionar. Observe que todas as duas vão ser criadas do tipo primário, tá? Então o Windows ele só se instala nesse tipo de partição, tá? E aqui em cima ele vai criar uma partição temporária, né? Essa partição ela fica oculta, ela não aparece para o usuário, ela é uma partição que vai ficar oculta.
e ela não é usada para instalação. Então ela até já aparece uma mensagem aqui, tá? Então pode ser utilizada qualquer outra, menos essa aqui que é a do sistema. E que aqui é um temporário que ele cria. Vou excluir todas as partições para criar somente no que eu quero ali de 60 GB, até porque 60 GB já é um espaço bem pequeno para a gente estar fazendo a instalação. Bom, vou clicar aqui, usar todo o espaço, clicar em novo e vou em aplicar, ok. E aí ele já vai automaticamente para a partição que tem a partição primária, tá? Essa partição aqui é do tipo de sistema e ela é oculta. Vou clicar em avançar e agora vai fazer o passo a passo da instalação. Bom, esse passo a passo ele é bem demorado, tá, pessoal? Então eu vou pausar agora o vídeo e vou voltar quando ele estiver ali já concluindo, tá? Então ele demora mais ou menos aí uma meia hora, dependendo da máquina, uns 40 minutos, né? E aí vai demorar um pouco e assim que retornar eu volto aí com a videoaula. Bom, pessoal, ele já reiniciou ali, já reiniciou o sistema operacional, já concluiu lá aquela etapa da instalação. Isso ele vai fazer de modo automático, tá? Vocês não vão pressionar nada, vão deixar ele executar de forma automática. E depois de instalado, ele vai aparecer já essa tela, correto? E para que ele não fique todas as vezes procurando ali o sistema operacional, a gente vai fazer um recurso aqui na máquina virtual, no VirtualBox, que é em dispositivos, discos, e a gente vai desmarcar isso aqui do lado, ó, para ele não ficar pedindo ali, se você, por exemplo, pressionar uma tecla no teclado ou clicar em alguma coisa sem querer, ele vai desmarcar essa opção aqui para não ficar aparecendo, tá? Então, vou desmarcar. E vamos aguardar aí a inicialização do Windows. Vai para a etapa preparando-se. Vamos aguardar aí passar essa etapa preparando-se. Ele demora mais um pouco. Vou pausar o vídeo novamente. E assim que retornar eu volto aí a falar. Bom, pessoal, então todas as etapas que foram passadas ali do sistema operacional, elas foram de modo automático, tá? E aqui nesse passo é onde ele parou. Ele reiniciou mais uma vez, estava naquela tela preparando-se, passou de forma automática, reinicializou e carregou aqui nessa etapa. Bom, nessa etapa aqui a região. Então, a região aqui no caso é Brasil, já está automático, coloca assim. Vamos aguardar aí. Aí ele vai perguntar qual o layout de teclado. Bom, nosso teclado é o MNT2, coloca assim. E ele deseja perguntar aqui, ele está perguntando se a gente deseja adicionar um segundo layout de teclado. Vamos pular. Não vamos... O único que a gente vai ter é o ABNT2 mesmo. Está informando ali uma mensagem que vai fazer algumas configurações. Bom, a vantagem aqui é que você vai baixar a última, né, todas as atualizações do sistema operacional Windows utilizando o Media Creation Tool. Então, é bem legal porque você não precisa ficar baixando de diversos sites e tendo que atualizar, ele aqui já vem atualizado por completo. Bom, nessa tela aqui, pessoal, aqui é para configurar, por exemplo,
quando a empresa ela utiliza a sua máquina como uma estação e vai buscar as configurações em um servidor, tá? Então, essa opção aqui é quando a gente tem ali uma empresa que tem, por exemplo, um domínio, né, tem servidores que a gente tem que configurar e saber o que você faz. Então, essa opção aqui, tá? Essa de cima é para uso pessoal, que no caso é a nossa. Então, vamos colocar aqui, configurar para uso pessoal. Próximo. Bom, nessa tela aqui, ele vai permitir você criar uma conta ou logar a sua conta que você tem ali do Live, né, Hotmail ou Outlook, em uma dessas contas aí da Microsoft para ter acesso, né? Ele vai buscar, por exemplo, ali muitas coisas do OneDrive, né, que é o local, o compartilhamento de arquivos, né, onde você salva os arquivos ali. O OneDrive ele é bem parecido com o Google Drive, né, onde permite você guardar os arquivos nas nuvens. Mas nesse caso aqui eu quero criar uma conta offline, então não vou mostrar essa opção aqui, tá? Caso você tenha a sua conta, é só colocar aqui, ele vai fazer as configurações também, tá? Vou colocar a conta offline, que é para criar uma conta física na máquina. Bom, nessa tela aqui, ele vai perguntar se você deseja fazer a instalação ali, né? Criar uma conta e tal. Então, vou clicar aqui em experiência limitada. E aqui a gente, né, quem usará esse computador? Aqui a gente coloca aqui, ou ele está te dando a opção aqui de você voltar lá e criar sua conta ali uma conta Microsoft, né? Mas a gente vai colocar uma máquina do usuário aí local, né? Então, vou colocar o nome. Ele vai te pedir uma senha que você vai criar. Vou colocar uma senha bem fácil, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai pedir para confirmar. Nessa tela aqui, ele vai criar perguntas de segurança para essa conta, né? Quando você cria ali o usuário offline. Ele vai perguntar aqui, por exemplo, qual o nome do seu primeiro animal de estimação, a cidade onde você nasceu, né? O nome da primeira escola que você frequentou, o primo mais velho, enfim. Aí a gente vai colocar aqui, qual o nome do seu primeiro animal de estimação? Vou criar um aqui. A segunda pergunta de segurança. Qual o seu apelido de infância? Vou repetir o mesmo. E a terceira pergunta, a terceira e última. Qual o nome da cidade que você nasceu? Qual o nome da cidade em que seus pais se conheceram? Qual o nome do primeiro, seu primo mais velho? E a primeira escola que você frequentou? Vou colocar aqui uma qualquer. Essas informações ali, caso você perca a senha, ele vai te dar algumas opções de você restaurar a sua senha, tá? Bom, nessa tela aqui ele está perguntando se a gente deseja ali, né, colocar, fazer uma sincronização das atividades que você faz, navega com os app, ele sincroniza tudo. Esse recurso aí está bem parecido com os recursos da Google, né, utilizando ali o Android. Então, vamos colocar aqui não. Nessa etapa aqui, pessoal, ele vai perguntar se você deseja usar o Cortana. O Cortana é parecido com a Siri, né? Lá do iOS, que é para você colocar ali, né? Fazer pesquisa através de voz. Então, esse Cortana aqui vai perguntar, essa tela aqui vai perguntar se você deseja instalar o Cortana. Vamos colocar assim. Vou aceitar. E aqui ele vai ter mais algumas informações de privacidade do dispositivo do computador. Bom, a única coisa que eu vou desabilitar aqui é a localização, que eu não quero que ele fique me buscando aqui, sabendo de onde eu coloco, tá? Às vezes não é legal colocar ali a localização, né? Então, o resto eu vou deixar.
O único que eu desabilitei foi localização. Vamos aguardar a finalização da inicialização do Windows. Essa etapa aqui demora um pouco. Todo esse restante desse processo é de forma automática. Só lembrando, pessoal, que a instalação física para a instalação virtual, aqui, quando chega na parte do Windows, é toda essa etapa aqui, tá? É todo esse processo. A única diferença que vai ser inicialização, para poder fazer a instalação quando se tratar de máquina física, é apenas criando o disco de multiboot com o Yumi, né? Então, ali, ou com aquela ferramenta lá, né, que eu mostrei para vocês, que aqui é utilizando, né, com o Windows USB DVD Tool, certo? Que você pode ali estar fazendo. Lembrando que esse aqui é exclusivo só, a criação de instalação do Windows é somente para o Windows. O multiboot é quando você usa vários ali, né? Então você pode criar esse aqui também, tá? Correto? Você vai instalar ele aí e também vai criar. É bem simples de utilizar, você vai só avançar e vai selecionar ISO, o resto ele vai fazer, tá? O pendrive tem que estar formatado, lembrando, e tem que ser um pendrive assim só para ele, deve ser um pendrive só de 8 GB, por exemplo, você vai criar ali, né? Mas as etapas são basicamente as mesmas, tá? O que vai diferenciar é só o programa que você vai utilizar, tem que entrar na BIOS também para localizar ali na BIOS o arquivo CD de instalação, né? O arquivo de instalação, ou a unidade de disco que tem instalação do Windows, tá? Essa é a diferença. Quando chegar na parte, nas etapas de instalação, basicamente são as mesmas aqui, tá? Não vai diferenciar em nada. A etapa de instalação é que vai... A etapa de instalação vai ser a mesma, mas a etapa de inicialização vai ser diferente, tá? Uma é de forma virtual, que no caso aqui é utilizando o VirtualBox, e a outra é de forma física. São essas as diferenças aí. Bom, já está rodando aqui, né, pessoal? Ó, já está rodando. E ele vai reconhecer, pessoal, logo aqui de cara, todas as redes que eu falei para vocês que a gente configurou lá na máquina do VirtualBox, né? Então aqui a gente pode vir em rede, e aí ele já que a gente configura também a placa de rede dentro dele, né? Aqui a gente pode configurar para reconhecer um pendrive aqui, ó, que a gente coloca, todos os pendrives vão aparecer aqui, certo? Se eu colocar um pendrive aqui, ele vai aparecer, se eu quiser fazer com que ele reconheça, certo? Então, eu colocar um pendrive aqui, ele vai identificar que eu tenho um pendrive. Então, observe que ele já tem uns aqui, o USB, nessa storage, se eu tiver aqui um SanDisk, ele vai aparecer também, tá? É onde eu faço com que o pendrive seja reconhecido na máquina física, na máquina virtual. Aqui eu faço as configurações de rede, e no mais essa opção aqui, dispositivos onde você configura, tá? Bom, nessa tela aqui ele vai reconhecer a rede, porque eu já havia configurado aqui logo na etapa inicial ali da instalação, mas também não quer dizer que eu posso vir configurar aqui, ó, em dispositivos, do VirtualBox. Na etapa de rede eu coloco em modo Braille, e aqui onde tem tipo de placa eu coloco aqui onde tem modo promíscuo, né? Seleciono avançado, modo promíscuo e coloco tudo, né? Permitir tudo e aqui ele vai já chamar toda a internet que tem. Bom, ele já reconheceu aqui, eu coloco sim. E aí, aqui ele já reconhece, olha só. Ele já reconheceu a internet dentro, tá? Então, aqui nessa telinha aqui é a configuração da página inicial do Edge, né? Que é o navegador padrão dele. A gente vai colocar aqui, clicar na seta, vai escolher português e clica no botão Get Started. Prontinho. Bom, essa é a etapa de instalação inicial, tá, pessoal?
A partir de agora, a gente também pode diminuir a resolução aqui para visualizar melhor, tá? Clicando aqui com o botão direito. Personalizar. Bom, nessa tela aqui é onde a gente personaliza ali o fundo, né? Aqui ele está informando que a gente precisa ativar o Windows. A gente pode colocar aqui uma tela de fundo, pode colocar cores, pode aplicar alguns recursos de tela de bloqueio, né? Quando você estiver usando alguma coisa para bloquear, utilizando o Windows L, né? Fazer diversos recursos. Bom, aqui em configurações de exibição, a gente pode trabalhar também com a resolução, né, pessoal? A gente pode aqui descer aqui e configurar essa resolução. Então, aqui é onde eu posso colocar qualquer resolução onde eu desejar. Então, aqui está 1024 por 768. Então, posso aumentar ou diminuir essa resolução, tá? Bom, por enquanto, vamos deixar essa aqui já está. E está aqui instalado. Essa versão, pessoal, aqui, ela é bem diferente. Essa versão aqui, ela está bem diferente da versão que eu tenho instalado na minha máquina física, tá? Então, só para ter noção, eu vou aqui no iniciar, vou no painel de controle, ou posso utilizar ali o Windows Pause Break, tá? Aqui nessa tela dos aplicativos da configuração, a gente vem aqui em categoria e coloca ícones pequenos, que aí ele vai aparecer tudo, tá? E nessa etapa aqui, a gente vai agora em sistema. Bom, observem aqui que a última atualização que eu baixei pelo Media Creation Tool é a versão 2019, tá? É uma versão mais atual. E bem legal ali, né? Você pode estar vendo as últimas, né, alterações ali, atualizações dele, né? E se eu for minimizar aqui e olhar pela minha máquina física, vou abrir aqui o painel de controle, vou em sistema, vocês podem observar que a última que eu tenho aqui é a de 2019, olha lá. A última que eu tenho lá na máquina virtual. Essa aqui é a de 2015. Então essa aqui já está bem atrasadinha com relação à outra. Então observe que até aqui né, o plano de fundo dele é diferente lá da máquina virtual. Olha lá. Então essa versão é uma versão bem mais atual, tá? Então tá aqui instalado aí, né, a máquina virtual e a internet. Vamos abrir aqui e ver se está funcionando. Prontinho. A internet já está funcionando, tá? Então, tranquilo aí, pessoal. Dúvidas, perguntas, só postar, só colocar lá no grupo, ok? E vamos fazer a instalação, vamos deixar a nossa máquinazinha ali completa. Tranquilo? Então, até mais.